sobre a internet, o marco civil da internet, neutralidade da rede e afins. Para isso, nós convidamos Antônio Moreiras para abordar o tema, já que ele é expertise no assunto. Moreiras é engenheiro eletricista, com ênfase em computação pela Escola Politécnica da USP e mestre em engenharia pela mesma instituição. Ele tem MBA pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialização em governança da internet pela SSIG e pela Diplo Foundation. Correto? Correto. Ok. Olá, Moreiras. Grata por aceitar o convite do SEST para essa entrevista. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Ok, então vamos dar início à primeira pergunta. Eu acho que, como o nosso público é bastante variado, seria interessante que você começasse nos contando o que é a internet. Ok. Olá, Moreiras. Grata por aceitar o convite do SEST para essa entrevista. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Ok, então vamos dar início à primeira pergunta. Eu acho que, como o nosso público é bastante variado, seria interessante que você começasse nos contando o que é a internet e como ela funciona. Ou falando o que é a internet e como ela funciona. Tá, vamos lá. É uma pergunta complexa. Mas a internet todo mundo usa, né? É uma rede de computadores global. Certas definições da internet chegam a incluir os usuários, as pessoas, as comunidades que estão ali fazendo uso da rede também quase como uma parte dela. Mas vamos partir de uma definição um pouco mais técnica aqui, para a gente depois conseguir entender os conceitos dos quais a gente provavelmente vai falar durante o restante da entrevista. Então, a gente pode começar pensando que a internet é uma rede formada de várias redes diferentes. Essa rede, ela começou a ser construída no finalzinho da década de 60, começo da década de 70, lá nos Estados Unidos. Era um projeto financiado pelos militares, que visava criar uma espécie de rede de comunicação mais resiliente. E se começou a pesquisar mais tecnologias de comunicação, tecnologias de rede ali. Apesar do projeto ser financiado pelos militares, a internet nasceu dentro das universidades, dentro de institutos de pesquisa, dentro da academia. E talvez essa forma democrática que ela tem hoje, essa forma aberta, seja em parte um reflexo disso. Mesmo toda a governança, toda a gerência dos recursos da internet hoje é feita de uma forma muito aberta, muito democrática, muito a gente chama de multi-stakeholder, com várias partes envolvidas. Mas vamos lá. Uma das tecnologias super interessantes, que hoje é arroz com feijão, hoje toda a rede utiliza, mas na época não era, é a tal da comutação de pacotes. O que é comutação de pacotes? Antigamente, quando a gente tinha os telefones, por exemplo, um exemplo de uma rede mais tradicional, aquele telefone discado em casa, talvez alguns nunca tenham visto que estão assistindo a entrevista, mas você tinha um fio saindo dali da tua casa que ia para uma central telefônica, e você tinha um relezinho naquela central telefônica que era uma espécie de chave, um interruptor, que ligava, desligava, ligava num fio ou ligava em outro fio. Então, conforme a gente ia discando os números, a gente ia acionando esses interruptores numa central, em outra central, em outra central, até que eu tinha um fio ligado de uma ponta a outra, da ponta da minha casa até a ponta da casa da pessoa com quem eu estava falando. Uhum. Eu tinha, então, um circuito completamente reservado para comunicação. E na internet a coisa não funciona assim. Na internet, o que eu faço? Eu pego a informação, eu digitalizo ela e eu corto ela em pedacinhos. Transformo ela numa forma digital e corto ela em pedaços
pequenos e eu crio uma espécie de metadado. Eu coloco uma informação adicional ali. Por exemplo, um endereço de origem, um endereço de destino na rede. É como se eu colocasse essa informação dentro do envelope e colocasse lá remetente, destinatário e jogo isso na rede. E a rede pode ser aquele mesmo fio de cobre ou um conjunto deles. Só que agora eu tenho a informação dividida em pedacinhos e esses pedaços que são os pacotes, eles podem trafegar em conjunto, né, intercalados ali naquele mesmo meio físico, mas que dão uma aparência para a gente de estarem trafegando todos ao mesmo tempo. Eles podem trafegar, inclusive, por meios físicos diferentes e lá no final se juntam de novo. Isso é a comutação de pacotes. E toda a informação na internet, ela é dividida assim, ela é dividida em pacotes de dados. E a gente usa hoje um conjunto de regras para isso, um conjunto de... acho que regras é a melhor palavra mesmo, se chama protocolo. Protocolo da internet é o protocolo IP, Internet Protocol. E o nome dele já diz, é o protocolo de interconexão de redes, internet, entre redes, protocolo de interconexão de redes diferentes. E a internet é justamente isso, é uma interconexão de muitas, milhares de redes diferentes. Então, talvez, por exemplo, a pessoa que está, nosso telespectador aqui, o nosso ouvinte, esteja acostumado com redes como grandes provedores de internet. Quando a gente pensa em redes, podemos pensar na rede da USP aí, como uma universidade, ou podemos pensar na rede de uma Vivo, ou de uma TIM, ou de uma Claro, mas, na verdade, só pensando em provedores de internet, aqui no Brasil, no mínimo, redes que a gente chama de sistemas autônomos, são redes independentes dentro da internet. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 9.000 redes diferentes. Muitas delas são provedores de internet. Se a gente falar do mundo inteiro, a gente está falando de cerca de 80.000 redes diferentes, interligadas. Essas redes têm que se interligar para formar uma internet única, uma internet só, ter uma experiência mais ou menos aí coerente entre usuários do mundo inteiro. Então, a rede da USP, por exemplo, como universidade, ela está ligada, sei lá, na rede da ANSP, que é a rede acadêmica aqui de São Paulo, está ligada na RNP, que é a rede acadêmica brasileira, está ligada em provedores de internet, ela está ligada em pontos de interconexão que são partes da infraestrutura internet, que a gente chama de Internet Exchanges, ou PTTs, onde múltiplas redes se conectam. Então, em a USP, estando lá, ela está ligada com centenas de outras redes aqui em São Paulo, do Brasil inteiro e até de outros lugares do mundo, nesse único ponto de interconexão. Então, as redes vão se interconectando de diferentes formas para formar essa internet global. Às vezes tem acordos comerciais envolvidos nisso, às vezes é uma rede contratando serviço, por exemplo, um provedor pequeno contratando serviços de um provedor maior, ou uma empresa contratando serviços de um provedor. E às vezes tem relações que são simplesmente de colaboração. Duas universidades se interconectam e daí uma consegue acessar os recursos da rede da outra, ou mesmo dois provedores comerciais também fazem isso, ou um provedor que tem lá conteúdo, pode ser a universidade com várias ferramentas de ensino aí dentro, pode ser um Netflix, um Google da vida, uma Meta, um Facebook, Instagram, WhatsApp, que tem conteúdo e serviços de um lado, e o provedor de acesso que leva a fibra ótica até a casa do usuário lá e tem o usuário do outro lado, eles também se interconectam e muitas vezes essa interconexão é colaborativa. Ela é uma troca de tráfego, a gente chama isso tecnicamente de peering em inglês, mas o termo se usa muito, é um jargão técnico. E isso muitas vezes uma rede não paga a outra. É bom para os dois lados e é necessário para os dois lados para que seja uma rede só. Então, a internet é isso, essa grande junção de muitas redes, muitos
players diferentes, alguns oferecem diferentes tipos de serviço, outros oferecem conexões aos usuários, e daí tem as outras camadas, que não são técnicas, daí a gente está falando das redes sociais, de serviços, de interações entre os usuários, aí que eu não quero entrar aqui, senão daqui a pouco acaba o tempo da entrevista. Estamos na primeira pergunta ainda, né? É isso aí. Não, isso é muito interessante, quer dizer, que são pacotinhos que vão um ao lado do outro, ou eles podem se intercalar ou não, é isso? E eles formam um grande conglomerado de pacotinhos, seria alguma coisa no gênero, posso dizer isso? Imagina assim, a gente tem as nossas casas, as nossas empresas, os campi das universidades e todos os pontos aí que estão interconectados. Entre esses pontos, existe a rede de telecomunicações. A rede de telecomunicações, o que são? São fibras óticas hoje, basicamente. Pode ter outras tecnologias, por exemplo, rádio, comunicação por satélite, outros tipos de tecnologia cabeadas, mas existe uma rede de telecomunicações. Em cima dessa rede de telecomunicações entra a internet. A internet, ela não faz parte da rede de telecomunicações. Ela usa essa rede de telecomunicações de um jeito super inteligente. Então, na mesma fibra ótica, no mesmo caminho de dados ali físico, pode ser uma fibra ótica, pode ser um rádio, pode ser outro meio físico de telecomunicações, a gente manda essa informação dividida em pacotes. E daí, muitas informações diferentes, vindas de fontes, de origens diferentes, destinadas a destinos diferentes, elas conseguem trafegar usando o mesmo meio ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Esse ao mesmo tempo, se a gente for olhar no nível lá, pequenininho lá, mais embaixo, ele não é exatamente ao mesmo tempo, as informações vão intercalar, um pedacinho de um pedacinho de outro, mas, assim, para todos os fins, é ao mesmo tempo. Tem outra pessoa fazendo outra entrevista na sala aqui do lado que está usando o mesmo link de fibra ótica aqui de onde eu estou para sair para a internet para falar com outra pessoa, vamos dizer assim, está tudo certo. Ok. E foi por isso que foi criado o Marco Civil da Internet, que, aliás, esse ano completa... É para resolver algum problema da internet que o Marco Civil foi criado? Na minha visão, não exatamente para resolver algum problema, mas assim, a internet, ela foi criada com certas características técnicas, com certos objetivos, e ela foi crescendo. Ela se tornou algo extremamente útil e, vamos dizer assim, o uso dela explodiu. Ela foi um sucesso. Tudo funcionou muito bem. E certas características dela se mostraram importantes para esse crescimento, para esse sucesso. Então, eu vou dar um exemplo de uma característica técnica da internet, que depois ganhou outras cores, né? outra importância. Então, quando o pessoal projetou a rede lá no comecinho, o pessoal projetou a rede com um jeito dela funcionar que era um pouco diferente das redes tradicionais de telecomunicações. Numa rede, por exemplo, de telefonia, onde estava toda a inteligência da rede? Lá na operadora de telefonia. Daí aquele aparelhinho de telefone que eu tinha lá em casa, ele era basicamente burro, ele não fazia quase nada. Se eu queria um serviço de despertar para clicar lá ou para saber a hora certa, ou qualquer coisa, estava lá no operador de rede esse serviço. Lá na ponta eu só tinha um aparelho para acessar aquilo. Quando o pessoal fez a internet, o princípio foi justamente o contrário. Falaram assim, olha, essa rede que transporta os pacotes
de dados, aqui onde estão os roteadores, que vai funcionar em cima dessa estrutura de telecomunicações, dos data centers, dos internet exchanges, de outras estruturas, ela tem que ser o mais simples possível, o mais burra possível, né, no sentido de ter poucas funções. Para quê? Para ela ser escalável. A gente quer fazer uma rede que escale, que possa crescer muito. E onde está a inteligência da rede? A inteligência da rede está nas bordas, está nos equipamentos, está no meu computador, está no meu smartphone, está nos servidores das empresas que rodam lá as aplicações, os softwares. E tem um outro princípio, que é o seguinte: além desse do núcleo da rede ser simples, tem um outro princípio que fala, ó, qualquer terminal na internet, qualquer host, qualquer equipamento, fala com qualquer outro equipamento. Eu consigo fazer a comunicação de qualquer ponta com qualquer ponta. Esses dois princípios, eles foram pensados para garantir a escalabilidade da rede, para garantir que a rede crescesse. Mas, no final, por conta deles, a rede se tornou um ambiente extremamente propício à inovação, propício a novos negócios, propício a novas tecnologias, inclusive, serem experimentadas dentro dela. Por quê? Porque, como qualquer equipamento fala com qualquer outro equipamento na rede, se eu quiser inventar um serviço novo, se eu quiser inventar um software novo, um protocolo de comunicação novo, basta eu fazer, escrevo ali o código, combino com o meu amigo lá na outra ponta, pronto. Os pacotes de dados, eles continuam sendo, no mesmo padrão, continuam sendo os pacotes IP, e o núcleo da rede não olha de onde o pacote, aliás, olha só, de onde o pacote vem, para onde o pacote vai e encaminha. Ele não olha o que tem dentro do pacote, não olha qual é a função do pacote, que tipo de informação que tem lá. Então, eu, como inventor, vamos dizer, entre aspas, aqui, de uma nova tecnologia ou de um novo serviço na internet, eu não preciso pedir autorização para o provedor A, para o provedor B, para o provedor C, para rodar esse serviço, para começar, para ganhar novos usuários nisso aí. Eu simplesmente ponho lá para funcionar e está lá. Está disponível para todo mundo que está na internet, porque todo mundo consegue falar com todo mundo. Então, em algum momento, lá atrás, teve uma operadora de cabo lá nos Estados Unidos que ia começar a oferecer internet também. E daí o pessoal ficou extremamente preocupado, TV a cabo, né? O pessoal ficou extremamente preocupado que essa operadora talvez tivesse uma tendência para querer bloquear certos tipos de serviços na internet, porque já tinha streaming de vídeo, já tinha algumas coisas ali incipientes que poderiam, talvez, concorrer com o serviço dela. Obviamente, ia contra esse princípio técnico de todo mundo falar com todo mundo, de não se olhar os pacotes, mas simplesmente encaminhar, ou seja, ia se colocar uma inteligência de filtragem. Mas nesse momento o pessoal percebeu, falou, olha, esse princípio técnico que até hoje funcionou para a rede conseguir crescer, para a rede funcionar bem, ela é importante também em outros níveis, em outra escala. Ela é importante de um ponto de vista de negócios, de um ponto de vista de liberdade de expressão, de um ponto de vista de garantir um ambiente, vamos dizer assim, mais homogêneo para todo mundo. Então, não é legal que haja bloqueios, não é legal que esse princípio seja quebrado, e vamos chamar isso de neutralidade da rede. Então, isso foi um cara lá chamado Tim Wu escreveu um artigo acadêmico sobre isso, não me lembro agora o nome do artigo, mas é um artigo extremamente conhecido, assim, que foi um divisor de águas, que ele definiu esse nome, ele pegou esse conceito técnico e falou, não, isso tem outro nível de importância, vamos chamar isso aqui de neutralidade da rede,
não é uma boa ideia infringir isso daqui, porque isso vai trazer prejuízo, à forma como a internet funciona hoje. Então, além desse princípio voltando, né, à sua pergunta, eu fiz um grande arco aqui, né, mas voltando à sua pergunta, certo? O Marco Civil veio para resolver algum problema? Não necessariamente, mas existem alguns princípios que são importantes para o funcionamento da internet. Alguns deles emergiram assim, quase que por acaso, mas em algum momento se percebeu que era muito bom, ou emergiram, eu acho que por acaso, acho que eu estou sendo desonesto com todo o pessoal que trabalhou, vamos dizer assim, no crescimento, na criação e no crescimento da internet. Mas eles emergiram aos poucos, vamos dizer assim, com a criação e com o crescimento da internet, e eles têm que ser preservados. E o Marco Civil é isso, é uma carta de direitos, ela é uma carta, é uma lei que preserva alguns princípios de funcionamento da internet, de operação da internet, para garantir que ela seja uma rede única, que ela seja uma rede para todos, para que ela seja uma rede aberta, uma rede benéfica para a sociedade. E muitos desses princípios, o Marco Civil se baseou fortemente numa declaração de princípios para governança e uso da internet do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, tem 10 princípios que foram colocados: liberdade, privacidade, direitos humanos, governança democrática e colaborativa da internet, universalidade, diversidade, neutralidade da rede, inimputabilidade da rede e outros. E alguns desses princípios foram, vamos dizer assim, garantidos legalmente no Marco Civil da Internet. E também nessa época, na época em que se elaborou o Marco Civil da Internet, existia um movimento para se criar uma lei penal, uma lei criminal. Eu não sou jurista, não sou advogado, não sei se eu estou usando o termo correto, mas o pessoal estava muito preocupado com os crimes na internet, estavam querendo criar leis específicas para isso. E muitos advogados juristas e advogados e entendidos nessa área, que não é o meu caso, defendiam o seguinte: eles falavam, não precisa, temos, sei lá, crime, estelionato. Estelionato é um estelionato feito no mundo físico e continua sendo um estelionato se for feito via internet. E isso é válido para qualquer tipo de crime. Daí o pessoal começou também teve esse movimento. O pessoal começou a discutir se vamos ter uma lei, antes de falar o que está errado, vamos garantir os direitos, vamos garantir a parte que está certa, vamos garantir o bom funcionamento, vamos fazer um marco aqui mais na linha dos direitos e de garantir o funcionamento da internet de uma forma correta do que de criminalizar certas coisas. E daí surgiu o Marco Civil, depois de muita discussão aí. Mas existem 3 pilares que são os fundamentais, né, do Marco Civil. São 3 pilares, que são a liberdade de expressão, neutralidade da rede e a privacidade. São esses os 3 básicos. Correto. É isso mesmo. Ok. Então, pensando eu gostaria de focar um pouco na privacidade. A privacidade, quando se fala sobre ela, talvez ela esteja mais linkada com esta lei que visa assegurar a possibilidade das pessoas usarem a rede de uma forma segura. Seria isso que aí criaram essa lei que complementa o Marco Civil, que é a LGPD, que você comentou que é uma lei que veio junto com o Marco Civil, ou como que esta lei se diferencia do Marco Civil propriamente dito? Vamos lá. A privacidade, eu acho que é um tema importantíssimo. Na internet, a gente tem muito nossos dados pessoais expostos,
Se a gente pensar nas redes sociais, nós mesmos, ao usarmos as redes sociais, expomos nossos dados, mas não é só isso, ao navegar, ao utilizar um buscador, ao navegar em lojas, a fazer compras, todos esses nossos dados estão circulando na rede, muitas vezes são compartilhados entre entidades diferentes sem o nosso pleno conhecimento, muitas vezes são usados para nos oferecer produtos e serviços sem a gente entender exatamente que mecanismos, o que essas empresas têm de informação sobre nós para conseguir saber que eu estou interessado naquilo, ou para elas acharem que eu estou interessado naquilo e nos oferecerem. Não é de todo o ruim, né, que existe esse compartilhamento, porque muito do que existe hoje na internet depende disso, e são coisas que não são úteis, mas não é legal que isso, não é interessante para a gente, legal nesse sentido, não é bom que isso seja feito sem a gente entender o processo, sem entender o que está por trás, sem entender... É interessante, né, que a gente tenha um controle maior sobre os nossos dados. Então, o Marco Civil, até um tanto timidamente, ele já colocou algumas proteções lá que valem especificamente para o ambiente digital, valem especificamente para a internet. Então, por exemplo, ele impediu que o dono da rede, o provedor de acesso, o cara que tem as fibras óticas, que leva a internet para você na sua casa, que ele soubesse, que ele acessasse informações sobre quais sites e serviços você acessa na internet. Isso não é permitido, né? O teu provedor de acesso não pode, ele conseguiria tecnicamente, se ele quisesse, mas saber, em tese, né, saber o que você acessa, tal, basta ficar lá olhando, né, os dados que passam lá pelos fiozinhos, tal, tecnicamente isso é possível, mas isso não pode ser feito, não se considera isso ético, não é função dele, ele não necessita daquilo para o negócio dele. Então, isso traz para nós, vamos dizer assim, que somos usuários, uma maior segurança no uso da rede, segurança no sentido de termos um maior controle sobre os nossos próprios dados, vamos dizer assim. Mas tem outras restrições que o Marco Civil coloca em relação, por exemplo, à guarda de dados, aos registros de dados e à privacidade. A LGPD foi uma lei que veio depois, ela já se tinha essa discussão sobre a necessidade de se melhorar essa questão de privacidade. A LGPD não vale só para a internet, embora muito do que ela trouxe seja aplicável para as relações da internet, ela vai muito além, ela é muito mais avançada, vamos dizer assim, do que o Marco Civil, nesse sentido de tentar garantir que os usuários tenham um maior controle sobre seus dados pessoais. Ela foi espelhada ou baseada fortemente numa lei europeia, que é a GDPR, que é também um marco de direitos sobre o mesmo assunto. E, enfim, ela veio depois do Marco Civil da internet, ela não vale só para a internet, ela vale para tudo. Então, se eu vou chegar lá um caso bastante comum aqui, se eu vou chegar lá na farmácia e eles me pedem o meu CPF, eu posso perguntar para eles, tá? Para que vocês querem usar esse CPF? Né? Para onde que vocês vão usar? Vocês vão compartilhar isso com alguma empresa? Onde vocês vão estar armazenando isso? Por quanto tempo vocês vão armazenar essa informação? Vocês vão cruzar essa informação com a informação dos remédios que eu vou comprar? Então, lá no ambiente físico, eles têm que ter uma política de tratamento de dados, eles têm que me informar essa política, como que eles vão tratar os meus dados pessoais, eu tenho que ver se eu concordo ou não com aquilo, e eu posso, segundo a lei, autorizá-los ou não a tratar os dados pessoais daquele jeito. Eu posso, às vezes, pode falar, tá, mas você não vai, se você não autorizar, você não vai comprar aqui, tá bom, vou comprar em outro lugar, mas eu tenho o meu direito de não autorizar o uso dos meus dados pessoais e de saber como eles vão ser
usados. Não é uma lei que funciona só no ambiente digital, mas é muito importante que as pessoas tenham essa preocupação no sentido de entender como os dados delas estão sendo usados na rede. Uhum, legal. O outro princípio que o Marco Civil trata é a neutralidade da rede. E aí eu sei que você é bem expert no assunto, então vamos começar com o que vem a ser a neutralidade da rede. Então, um pouquinho eu já falei disso, né? É mais minha praia realmente. Sim. É mais técnico, é mais bit no trafegando pelos cabinhos ali. Então, o que é a neutralidade da rede? Quem é responsável? De uma forma mais simplificada. Sim. O que é a neutralidade Vamos lá. da rede? Quem manda os pacotinhos de dado de um lado para o outro não pode olhar o que tem, qual é a finalidade daquele pacote, não interessa a ele. Ele tem que olhar o quê? Da onde que o pacote vem, para onde que o pacote vai e mandar o pacote. É isso que a neutralidade da rede diz. Tem algumas exceções para isso, algumas exceções que são permitidas. Por exemplo, eu tenho um ataque na internet, um ataque onde estão mandando um grande volume de dados para, por exemplo, um determinado destino com o objetivo de fazer aquele serviço parar de funcionar. Isso existe muito na internet, ataques hackers, ataques que a gente chama de DDoS. Então, nesse caso, eu posso colocar alguns filtros lá para impedir esse volume de dados de chegar nesse destino e impedir que o ataque seja bem sucedido e que aquele serviço pare de funcionar. Tem algumas outras poucas exceções em que essa, vamos dizer assim, discriminação dos pacotes ela é permitida, mas de forma geral não é. Então isso garante uma isonomia, vamos dizer assim, no tratamento das informações. Isso garante, por exemplo, que se eu começar aqui o meu próprio YouTube, não vou fazer isso, mas se eu quisesse começar o meu próprio YouTube aqui, ou o meu próprio WhatsApp, ou o meu próprio Instagram, ou pegar qualquer outra aplicação famosa, os meus pacotes trafegam na internet com a mesma prioridade dos pacotes do Google, da Meta ou de qualquer outra empresa que esteja por aí, certo? O provedor de conexão, o provedor de trânsito internet, que é o que transporta esses dados de um lado para o outro, até a longas distâncias, ele não pode mexer nisso, não deveria mexer nisso. E isso vem daquele princípio que eu falei lá atrás. Isso começou naquele princípio que era, deixa o núcleo da rede simples para ele poder escalar. Hoje eu tenho equipamentos muito mais sofisticados, processadores muito mais sofisticados do que a gente tinha algumas décadas atrás. Então, talvez até fosse possível fazer alguns filtros lá no meio da rede sem atrapalhar o desempenho, no sentido, ela continuaria sendo escalável. Mas daí se percebeu, cara, não é desejável fazer isso. A gente não quer colocar filtros, porque aí a internet vai ser um ambiente menos propício para a inovação. A gente pode ter a tendência de, por acordos comerciais, acabar fazendo tipo priorização de dados que seriam desproporcionais, aí, que acabariam dando vantagens para uma empresa em detrimento da outra. O medo da gente, assim, olha, vamos dizer que não houvesse esse princípio da neutralidade da rede garantido no Marco Civil da internet. Vamos supor que os operadores de redes aí, eles pudessem fazer priorizações de pacotes. Então, hoje funciona assim, hoje eu estou lá na minha casa, eu posso contratar um pacote de internet lá, uma velocidade X lá, sei lá, 100 mega, 200 mega. Eu contrato, como se fosse, imagina que a internet é água que vem por um cano, eu posso contratar um cano mais largo, um cano mais fino, tal, mas está passando tudo por ali e vem ali. E vem tudo misturado, vem tudo junto e as coisas não são priorizadas.
Se não tivesse a neutralidade da rede, poderia se ter priorização. Então, por exemplo, essa empresa, são suposições aqui, isso não existe, sim. né? Essa empresa que me fornece a internet, ela podia fazer assim, ó, vou te fornecer a internet, mas sabe, esse negócio de streaming é um negócio VIP, é um negócio que gasta muita, você precisa de um cano muito largo. Então, agora o teu pacote de internet básico, você não tem mais direito a streaming de vídeos. Você pode contratar a velocidade que você quiser, mas você vai usar outras coisas. Streaming de vídeos tem um pacote separado aqui, você vai pagar mais R$100 por mês se você quiser usar streaming. Se você quiser usar streaming 4K, então, é um outro pacote. E daí, se você tentar usar streaming no seu pacote básico, os dados não passam, ou eles passam com uma velocidade muito pequenininha e você não consegue acessar o vídeo em boa resolução, ou mal consegue acessar, fica lá só carregando, ou talvez você não tenha acesso a alguns destinos. Então, hoje, a internet é uma só, todo mundo acessa tudo. Sem a neutralidade da rede, haveria a possibilidade de se surgirem modelos de negócios diferentes, muito mais parecidos, talvez, com uma TV a cabo. Vou contratar uma pacote que tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. E isso, na minha visão, na visão de muita gente, é extremamente prejudicial. Essa possibilidade não é algo que a gente quer. Então, esse é um princípio que a gente briga para ser preservado, para nenhuma empresa ficar tentada a comercialmente inventar algo assim, que seria péssimo para os usuários. Tem gente que questiona já a questão de uma questão que se chama, é um pouco polêmico isso. Tem uma questão que se chama zero rating, que é dentro muitas vezes do celular, a gente tem alguns aplicativos que não entram na nossa conta de internet, eles não são cobrados, né? Você tem um pacote de internet, pode acessar tudo, mas tal e tal e tal aplicativo, eles vão de graça, eles não comem os teus dados de internet, pode usar eles à vontade. Até aí tudo bem, porque os pacotes continuam sendo tratados iguais, mas tem uma hora que acaba a tua franquia de internet, acabam os teus dados, e daí você não tem mais internet. Você tem só aqueles aplicativos lá, né? Então tem muita... você só tem aqueles gratuitos, você não consegue acessar mais nada. Isso para mim não é mais internet. Eu tenho aqui, sei lá, tenho o WhatsApp, mas não tenho o resto Então não é internet, só tenho o WhatsApp aqui. Mas tem muita gente que discute se isso fere ou não esse princípio da neutralidade da rede. Tem gente que defende que, olha, isso aqui fere a neutralidade da rede, isso é péssimo, e tem gente que defende que não, é um ponto polêmico aí, mas outros pontos, vamos dizer assim, são mais claros e, como, por exemplo, essa questão dessa diferenciação, de se eventualmente ter um serviço que não pode acessar certas coisas e acessa outras, e pacotes diferentes, e isso ninguém, ninguém, eu estou exagerando, né, mas quase ninguém quer, todo mundo, pelo menos que defende o princípio da neutralidade da rede, acha que isso daí não é algo bom, não é um modelo de internet que a gente gostaria de ver crescendo. Muito interessante. Eu estava lendo um artigo que você escreveu e que fala da neutralidade da rede versus o pedágio na internet. É isso, certo? É isso. E aí você fala que, inclusive, que o pedágio na internet, em inglês, seria o fair share, é isso? Não é uma tradução literal. É outra coisa. Não é o mesmo conceito, mas é assim. Os defensores do conceito normalmente chamam de fair share, né, que seria como um compartilhamento justo de custos. E os detratores do conceito, dentro dos quais eu me encontro, eu sou contra esse conceito hoje em dia, eles falam, não, isso não tem nada de justo, isso aqui não é uma fatia justa dos custos, na verdade é um pedágio que vocês estão querendo colocar para o uso da rede, e isso, então, a gente apelidou de pedágio da rede, pode ser em inglês também, pode ser network, e tá tudo certo.
Mas é o mesmo conceito. Normalmente, dentro do mundo de telecomunicações, foi muito discutido na Europa, foi discutido com esse nome de fair share. Em alguns casos, a gente usa esse termo pedágio de rede também, ou taxa de rede, taxa de internet, tem outros termos que são usados também. E o que vem a ser isso daí? Pois é. Esse conceito é um pouquinho mais difícil de ser explicado. Vou tentar. Ele limitaria o uso da internet pelo usuário? Não, esse não. Ele não tem a ver com isso. Esse não tem a ver com isso. Esse tem a ver... Lembra que eu falei que a internet é um amontoado de redes, são milhares de redes. Tem redes de tipos diferentes. Então, tem redes, por exemplo, que são os provedores de internet que tem a fibra ótica chegando até a casa do usuário, até a empresa do usuário. Tem outros provedores de internet, que a gente chama de provedores de trânsito, que esses primeiros contratam para levar os dados a longas distâncias, levar os dados de um lugar para outro, para interligar eles próprios. Né? Então, tem provedores que fazem isso. E tem provedores que a gente chama de CAPs, CAP, Content and Application Providers, que são os provedores de conteúdo e provedores de aplicação. Eles também fazem parte da internet, são parte integrante da internet. E deixa eu explicar um outro conceito para conseguir entrar nisso. Explicar esse pedágio. Para explicar o pedágio, existe algo na internet que se chama CDN, Content Delivery Network, que é o seguinte: muitas dessas aplicações de streaming que exigem altos volumes de dados, que são esses serviços que são muito, muito utilizados por muitas pessoas diferentes, não só streamings, não dá para eles ficarem tecnicamente concentrados num único servidor ou num único data center com vários servidores e simplesmente todo mundo acessa lá, por melhor conectado que esteja esse data center e tal, o volume de dados é muito grande, a complexidade disso é muito grande, então isso tem que ser distribuído geograficamente mesmo. Então, estou falando, quando a gente acessa um Netflix, quando a gente acessa um YouTube, quando a gente acessa um Disney Plus, uma Globo.com, alguma coisa do gênero, eu não estou acessando um único servidor central, um único data center. Existe esse conteúdo espalhado em uma rede que está normalmente distribuída no mundo inteiro. Então, em vários data centers diferentes, data centers comerciais, data centers de provedores de internet. Então, tem empresas especializadas em montar essas redes e vender esses serviços para quem produz conteúdo, conseguir distribuí-los. E tem muitas empresas que oferecem os próprios conteúdos, que é o caso da Meta, é o caso do Google, é o caso da própria Globo, que eles próprios montam as suas redes de distribuição. Eles têm isso, eles têm servidores lá com as aplicações, com os aplicativos deles, distribuídos em vários data centers, espalhados, no caso da Globo aqui nacionalmente, no caso dos outros globalmente, os outros exemplos que eu citei, né? E o usuário acessa o que está mais próximo. Agora, essas CDNs, essas redes de distribuição, elas são parte da infraestrutura da internet, tanto quanto as redes de telecomunicações, tanto quanto as fibras ópticas, tanto quanto aquele outro tipo de infraestrutura que eu citei antes, que são os Internet Exchanges, que são data centers onde várias redes vão se conectar. Então, imagina assim, na internet, a gente tem esses provedores de acesso que tem os usuários, e a gente tem essas outras redes, que são os CAPs, que têm os conteúdos e as aplicações. O usuário quer acessar o conteúdo da aplicação, certo? O conteúdo da aplicação quer ter o relacionamento dele com o usuário lá na ponta. Né? Então, hoje, como que se resolve isso? Geralmente, essas duas redes fazem um negócio que a gente chama de peering. Ou seja, elas se conectam de algum jeito fisicamente. Por exemplo,
um provedor desses qualquer, pode ser o Google, pode ser o Netflix, pode ser a Meta, tem o Facebook, o Instagram, pode ser a Globo, eles colocam lá num data center a infraestrutura deles e avisam para os provedores, olha, minha infraestrutura está no data center tal, quem quiser vir aqui buscar os meus dados de uma forma mais direta, mais inteligente, mais barata, pode vir e se conectar. E daí se conectam. E daí, às vezes, esse custo físico da conexão, eles até compartilham. Um paga a primeira fibra ótica, outro paga a segunda, tal. Mas daí, uma vez conectado, ninguém mais paga para ninguém. Né? Por quê? Porque é bom para o provedor de acesso, porque o usuário dele vai ficar super feliz, porque ele está acessando aquele conteúdo agora pertinho, direto, né? Ele não tem que passar por um monte de outras redes até chegar num Google que estava lá nos Estados Unidos. Não, agora ele tem aqui do lado dele, ele tem uma fibra ótica direto e ele não tem que mais, ele pagou aquela fibra ótica, mas agora não tem que pagar mais nada. Então, o custo disso é muito barato, a velocidade é muito alta, a percepção de qualidade do usuário é fantástica. E para o cara do conteúdo também é fantástico. Ele ter aquele investimento de montar aquela infraestrutura e tudo mais. E para ele também, ele não precisa cobrar de ninguém o conteúdo, nem nada assim. Ele fez aquele investimento, mas é bom para ele porque ele acessa os usuários de uma forma, tecnicamente, com uma qualidade muito alta. Os usuários ficam felizes. Enfim, é algo que acaba tendo um custo interessante, tecnicamente é interessante, e daí se chega normalmente nesse acordo comercial de que, olha, as duas partes consideram que é bom para os dois e ninguém paga ninguém. Só que tem alguns desses provedores de acesso que tem os usuários que normalmente se confundem com as grandes empresas de telecomunicações, geralmente são os provedores maiores. Lembra que aqui no Brasil eu falei de algo como 9.000 sistemas autônomos. Sistemas autônomos são essas redes independentes. Mas provedores de internet, a gente pode falar até de um número um pouco maior. Tem gente que fala 10.000, 12.000, tem gente que fala números até um pouco maiores. Essas empresas grandonas de telecomunicações que a gente conhece mais, elas têm, talvez hoje, entre 40% a 50% do mercado de banda larga fixa. Estou falando de internet na casa do cara, não estou falando de telefone celular, estou falando de internet na casa da pessoa. Tem uns 40% do mercado, os outros 60% do mercado, mais ou menos, aí, números aproximados, estão divididos entre essas 9.000 outras empresas aí. Certo? Então, essas 9.000 empresas aí, elas estão bem. Esse modelo de, olha, eu não estou pagando aqui, você não está pagando ali, tá todo mundo feliz aí com esse modelo. Essas empresas maiores, algumas aqui na Europa, tal, elas têm questionado esses modelos, elas têm falado, olha, o investimento que eu tenho feito aqui é maior do que o que você tem feito aí, você devia pagar para mim. Eu estou vendo aí que você está ganhando um monte de dinheiro, tal, tem uma certa descompensação, eu tenho uma margem pequenininha. Está tendo, de fato, uma espécie de comoditização, né, desse mercado de telecomunicações. Ele tem virado arroz com feijão, uma coisa mais comum. Então, a margem de lucro vai diminuindo, né? Enquanto esse mercado de aplicações ele tem uma margem um pouco maior. Então, o pessoal de algumas empresas tem questionado isso, tem falado, olha, você tem que ter o seu fair share, né? Que visto pelo outro lado, não, isso é um pedágio, né? Isso não tem nada de justo, isso porque eu estou fazendo o meu investimento também. Então, tem essa disputa hoje, que é uma disputa comercial e um pouco conceitual também. E que algumas empresas têm provocado o regulador de telecomunicações, e existe uma consulta pública, já teve uma consulta pública que tocou nesse assunto. Isso foi muito discutido na Europa, foi engavetado agora recentemente, e a discussão está sendo, vamos dizer assim, ressuscitada aqui no Brasil, né, por provocações ao nosso regulador, a Anatel. Eles colocaram uma consulta pública sobre isso daí, e agora tem uma segunda consulta pública pedindo mais subsídios, pedindo mais dados. Na Europa ou na Europa? Aqui no Brasil.
Já teve aqui no uma Brasil. consulta pública, estamos numa segunda, está em aberto agora, contribuições abertas até dia 15 de maio, se não me falha a memória, pedindo subsídio sobre esse assunto. Então, o regulador aqui no Brasil está, vamos dizer, cogitando a possibilidade de criar uma regulação para obrigar essas empresas que geram conteúdos, que têm os aplicativos, a pagarem o peering para as outras empresas, que comercialmente não estão conseguindo se resolver nessa questão. Eu, pessoalmente, acho isso bastante preocupante, porque a gente teve um caso só de um país no mundo, foi a Coreia do Sul, onde aconteceu uma coisa similar. Eles criaram uma legislação desse tipo lá. Já tinha algumas distorções, algumas coisas um pouco diferentes, mas eles criaram esse tipo de legislação. E o resultado lá foi desastroso. Né? Foi desastroso no sentido de que essas empresas elas optaram por não pagar e simplesmente sair de lá, falar, tá, vamos então, mas nos conectar diretamente aqui. Se você quiser vir buscar o conteúdo, você vem buscar em outro lugar. E daí o que aconteceu foi que as empresas menorzinhas, que são do país e que também geravam conteúdo, e eles não podiam simplesmente ir embora, e eles foram obrigados a pagar a conta mais alta, vamos dizer assim, desestimulou a criação de empresas com serviços e conteúdos locais, prejudicou o acesso dessas empresas grandes que a gente está acostumado a usar, né? Netflix, Google e tudo mais, Facebook, ficou-se prejudicado, porque eles pararam de conversar com os provedores coreanos lá na Coreia, e daí o provedor tem que buscar esse dado em outro lugar, e foi um desastre. Então, a gente já tem um exemplo de um lugar onde foi um desastre, e a gente tem muita gente, inclusive os próprios provedores de acessos, muitos deles, dizendo, cara, do jeito que tá bom, tá funcionando, tá tudo certo, temos dinheiro para investir. Deixa quieto, né? Deixa quieto por enquanto. Deixa quieto, né? A regulação, eu não estou aqui falando mal do regulador, não. A regulação até hoje da Anatel nas telecomunicações, a Anatel não regula a internet, ela regula telecomunicações. A internet aqui no Brasil é considerado um serviço de valor adicionado. Então, esse serviço não é um serviço que se confunde com as telecomunicações. Ele usa as telecomunicações, assim como usa o data center, como usa os internet exchanges, como usa a CDN. Tem várias bases tecnológicas aí, várias infraestruturas necessárias para a internet funcionar. Telecomunicações é uma delas, mas não se confunde com ela. Então, até a Anatel não regula a internet, mas regula telecomunicações, que é muito, muito importante para a internet, né? E essa regulação entraria aí. E a regulação da Anatel até hoje foi assim, teve muito sucesso de forma geral, né? O Brasil tem uma internet com uma das melhores qualidades do mundo, com um preço muito bom também. A gente ainda não tem 100% de abrangência da internet, mas isso tem melhorado ano a ano. Não estamos numa situação ruim em relação à internet. E boa parte disso é por conta de uma atuação acertada do regulador. Mas com esse ponto específico, com essa regulação que está sendo, vamos dizer assim, cogitada, há preocupação, porque ela pode alterar um mercado, uma dinâmica de mercado entre diversos players diferentes, que hoje funciona muito bem, hoje funciona adequadamente. Puxa, nós aprendemos bastante coisa hoje. Gente do céu, muita coisa mesmo. Foi muito bom ter conversado com você, Moreiras. Gostaria, qualquer hora, de propor uma outra conversa, tá? Se você nos permitir, com uma outra perspectiva, talvez.
Porque eu acho que tudo isso leva a gente a uma reflexão, e tudo que é conhecimento é importante para, né, para as pessoas. Quanto mais conhecimento, melhor, é isso que eu queria dizer, tá? Então, eu te agradeço muito pelo seu tempo, pela disponibilidade, e entramos em contato com você da próxima vez também, se você aceitar o nosso convite. Com certeza aceitarei. Então, peraí, e tenho que fazer o meu agradecimento em meu nome e nome do SEST, né, por você ter aceito. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. É um prazer.